Mais medidas completamente inócuas anunciadas pelo governo para tentar baixar o preço de alimentos. Mais uma vez, o principal motivo da inflação é simplesmente deixado de lado e eles tentam trazer como solução aquilo que é a origem do problema. Vamos entender cada uma dessas medidas e onde nós podemos nos proteger de cada uma delas. Políticas consideradas heterodoxas na economia costumam não dar certo. Podem parecer que está funcionando no curto prazo, mas logo depois as consequências são muito maiores. Conhecemos todos os tipos de intervencionismos em políticas heterodoxas, como controle de preços, controle de capitais, controle de importação, enfim, tudo que o governo gosta de colocar à mão para tentar gerar alguma eficiência, ou melhor, diminuir as mazelas que ele mesmo produz, tentando controlar preços e controlar o fluxo de capital. Tudo isso pode, num primeiro momento, parecer que funciona, mas já temos, na prática, diversos países, inclusive o Brasil, mostrando que cada uma dessas políticas são completamente falidas, tanto no campo teórico como no campo prático. Não funcionam e os resultados acabam sendo muito piores e os prejuízos ficam por longos anos dentro dessa economia. Vamos lembrar também que no ano passado, a inflação que foi levemente abaixo de 5%, isso é oficial do IPCA, a inflação de alimentos exclusivamente foi acima de 8,2%, isso no ano de 2024. Vamos lembrar também que para pegar a inflação de alimentos, você tem uma média ponderada de cada um dos alimentos que compõem uma cesta básica dos principais lares brasileiros, o que é também uma disparidade muito grande dada o tamanho continental do Brasil e as vontades e as condições de compra de cada um. Então, no fundo, a depender do que você consome, a tua inflação é muito maior do que isso, como nós já falamos amplamente em vários outros vídeos. Mas de qualquer maneira, o que temos o dado é que a inflação de alimentos oficial do ano de 2024 foi 8,22%. Mas as medidas heterodoxas, elas são populistas, mas também vazias. No próprio anúncio que o governo fez antes de ontem, eles não sabiam sequer, e falaram textualmente isso, qual seria o impacto na arrecadação do governo por abrir mão do imposto de importação para tentar baixar os preços, como falaremos a seguir. Ou seja, foram medidas simplesmente anunciadas, sem nenhum estudo técnico por trás, já sabendo que políticas dessa maneira não funcionam no médio e no longo prazo e as consequências são sempre piores. Tanto é que o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Melo, falou o seguinte, abre aspas, queda na arrecadação não deve ser grande, mas que os consumidores sentirão a diferença, sentirão. Ou seja, o que ele está falando é que ao baixar os impostos, a queda na arrecadação não será grande, mas será razoável a sensação de queda nos preços para os consumidores. Por que não fizeram isso antes então? Então vocês sabem que impostos atrapalham. Inclusive, na semana passada eu tive a oportunidade de fazer um vídeo aqui disponível nesse canal sobre a questão teórica e filosófica do próprio imposto. Uma tomada forçada da sua propriedade privada sem o teu consentimento, sem a tua anuência e você não tem a quem recorrer. Nesse caso agora, eles vêm a público, portanto, defender algo que nós, liberais libertários, defendemos. Ou seja, que o imposto não deve existir ou deve ser o mínimo possível para satisfazer o financiamento e a necessidade de um Estado que é cada dia mais nababesco. Ou seja, toma conta de nossas vidas e nós não temos a quem recorrer. E para isso, os políticos, os burocratas, que são eles o Estado, tomam grande parte do que produzimos para dizer que é para o nosso bem, para que eles façam a distribuição desse orçamento como eles querem. Mas quando as ações deletérias que os governos causam trazem inflação, eles recorrem a baixar impostos. Ora, senhor Guilherme Melo e senhor Geraldo Alckmin, que veio a público anunciar, se os senhores sabem disso, por que é que não fizeram antes? Por que é que não baixam os impostos de todos os outros produtos, só que para isso precisam diminuir o tamanho do Estado? Porque senão aumenta o déficit. E aumentando o déficit no Brasil, que é o principal problema da inflação atual, como já falamos inúmeras vezes, vocês perderiam poder, perderiam o orçamento na mão de vocês. Pois bem, voltemos aqui então. Como governo, quando a situação aperta,
mostra que ele sabe que intervencionismo e burocracia desestimulam os negócios, eles vieram a público e anunciaram as seguintes medidas. O primeiro deles foi zeragem do imposto de importação de alguns produtos alimentícios. Conforme conseguimos ver aqui, a carne, que tinha alíquota de 10,8, foi para 0. Café, de 9 para 0. Açúcar, de 14 para 0. Milho, 7,2 para 0. Óleo de girassol, de 9 para 0. Azeite, de 9 para 0. Sardinha, de 32% para 0. Biscoito, 16,2 para 0. Massas alimentícias, 14,4 para 0. E óleo de palma, que tinha uma cota de 65 mil toneladas e agora aumentou a cota para 150 mil toneladas. Ou seja, eles sabem que o imposto ele é ruim para o comércio. Só que eles precisam do imposto para manter o seu poder e esse Estado gigantesco que cada vez toma mais corpo e toma maior tamanho em cima de nossas vidas. Mas aqui já começa uma falácia interessante do próprio governo. Eles adoram dizer que o preço aqui no Brasil está mais alto porque o vendedor e o produtor brasileiro preferem exportar a vender internamente. E ao fazer isso, você tem uma diminuição da oferta no Brasil e o preço subiria. Falácia, tremenda falácia. Nós não temos problemas de oferta no Brasil. Uma inflação de oferta é aquela em que não há produto e por não ter produto, os preços simplesmente sobem. Não é o que acontece. O Brasil é o maior produtor e exportador do mundo de café e açúcar. É o segundo maior produtor e exportador de carne de frango. É o segundo maior produtor e o maior exportador de carne bovina. 60% da soja do mundo sai do Brasil. O milho, praticamente a mesma coisa. Portanto, grande falácia. Não temos um problema de oferta. O que nós temos aqui é um problema que leva à desvalorização da moeda e uma moeda sem valor ocasiona alta de preços. A inflação é resultado da alta dos preços. Também já tivemos oportunidade há poucos dias de analisar nesse canal o que é a inflação. Recomendo que assistam, porque uma vez que você passe a acreditar que a inflação é um fenômeno monetário, a entender que é um fenômeno monetário, e o responsável pela moeda é o governo, fica claro como o responsável pela alta dos preços é a desvalorização da moeda, que leva a preços mais altos. E o governo se endivida cada vez mais, o que leva uma moeda a se desvalorizar ainda mais. Portanto, o responsável é sempre o governo. Um outro ponto que é fácil de mostrar a falácia desse governo é: se nós vamos, portanto, importar mais, uma vez que há menor imposto de importação, zeragem para esses produtos, como acabamos de mencionar, mas o Brasil tem o melhor preço e é mais competitivo, uma vez que somos os maiores, ou o segundo maior produtor e exportador de cada um desses produtos, de quem nós vamos importar? De países que têm um preço pior do que o Brasil? Se nós vamos importar, nós estamos à mercê da cotação do dólar. A importação é feita em dólar. De um país que produz menos que o Brasil, e vamos lembrar que a importação ocasiona ainda outros custos: armazenagem, frete, custo de PIS e COFINS para importação, taxas de Siscomex, ou seja, algo que ainda vai encarecer o produto que virá de fora, dolarizado, de um país que tem o produto mais caro do que o Brasil. Que estímulo para baixar os preços são esses? Mais uma falácia, porque o problema não é de oferta. O problema é o real, que vale menos, por causa do governo que gasta muito mais do que arrecada, produz déficits homéricos, o déficit nominal do Brasil, ou seja, a diferença entre o que ele gasta e o que ele arrecada, incluindo os juros da dívida, equivale a quase 10% do PIB, mais de 1 trilhão e 100 bilhões de reais. Países em guerra mantêm déficits nominais da ordem de 10% do PIB. Portanto, isso ocasiona uma desvalorização da moeda que, consequentemente, leva à alta dos preços, e essas ações não levam no centro da questão, não solucionam o problema. Outros anúncios que foram feitos para tentar baratear justamente os alimentos é a aceleração das análises das questões
fitossanitárias em relação a países que comercializam com o Brasil. Abre aspas para o próprio Alckmin. Às vezes tem país que não pode vender para o Brasil, mas vai acelerar a análise dessa questão. Ora, mais uma vez, assim como os impostos, eles estão assumindo que a burocracia dificulta os negócios. Só que quando a situação piora, quando a popularidade do governo simplesmente desaba, como está desabando, eles anunciam políticas liberais libertárias para tentar se promover e ganhar novamente popularidade. Porém, as pessoas já estão muito acordadas com o que está acontecendo. Mais uma ação que provavelmente não vai dar em nada sequer no curto prazo. No médio e no longo, com certeza não. Olha só que interessante, mais uma medida anunciada. Estímulo e prioridade para a cesta básica no Plano Safra e fortalecimento dos estoques reguladores pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Estímulo a abastecer alimentos para que, quando ou se tivermos uma crise de oferta, eles tenham produtos em estoque para despejar no mercado para o preço não subir. Meu Deus, que mundo ou que ano esse governo simplesmente está? Chega a ser inacreditável, mais uma vez, atribuir a inflação a um problema de oferta. O Brasil não tem um problema de oferta. Tem um problema de moeda que vale menos, cada vez menos, porque o governo se endivida cada vez mais. E para finalizar, ele fez um pedido para que os estados zerem o ICMS sobre itens sobre cesta básica, como o governo federal está fazendo. Agora ele joga a responsabilidade também nos governos estaduais sobre toda a sua irresponsabilidade fiscal. Portanto, o que temos claro são medidas populistas, vazias, inócuas e heterodoxas. Nunca funcionaram em nenhum lugar do mundo. E não vai funcionar agora porque não ataca o centro do problema. Mais uma vez, novas políticas populistas virão. Por exemplo, na semana que vem já está sendo anunciado o crédito consignado privado para mais de 40 milhões de pessoas. É mais do mesmo. Se endivide com taxas de juros mais baixas das praticadas pelo mercado. Ao emprestar taxas de juros mais baixas do que as praticadas pelo mercado, alguém está sofrendo esse prejuízo. Esse alguém é o governo federal e que ele cobre esse rombo com impostos, com mais dinheiro tirado de você, de mim e de todos nós. Ao ter um rombo maior, o que acontece é que o governo precisa se endividar mais, além de subir os impostos. E ao se endividar mais, a moeda desvaloriza e os preços continuam subindo. Ou atacamos o centro do problema, que esse governo não vai atacar, porque ele não acredita, não assume e vê sua popularidade ruindo e 2026 se aproximando, ou nos preparemos para a inflação. As oportunidades, elas realmente acontecem. Eu deixo o link aqui embaixo, brunomusa.com.br/investimento no singular, e que será um prazer eu mesmo falar contigo, eu te respondo sobre isso, porque as oportunidades elas aparecem. Esse ciclo econômico ele não dura para sempre, há sinais claros de que poderemos ter uma mudança em breve, e as oportunidades aparecem quando realmente parece que não há solução para nada. A continuar nesse caminho, sem dúvida, a situação fiscal se deteriorará ainda mais. Mas as oportunidades também aparecem com ativos extremamente depreciados, com taxas de juros elevadíssimas, que conseguem, pelo menos, manter o nosso poder de compra. Será um prazer falarmos a respeito e, de novo, se puder, compartilhe. Quanto mais pessoas entendam o fenômeno da inflação e que as medidas heterodoxas são inócuas, mais pessoas aprenderão a se proteger. Seguimos.